Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos ver por que mais infinito menos mais infinito é indeterminação. Acompanhe comigo. No episódio anterior vimos algumas propriedades de limites infinitos. Entre elas, no teorema 1.16 versão mais infinito, nós descobrimos que se uma função f tende para mais infinito e outra função g tende para mais infinito, quando ambas tendem para o mesmo ponto x0, então o limite da soma dá mais infinito. E na versão menos infinito desse teorema, nós vimos que se a função f e a função g ambas tendem para menos infinito, quando x tende a x0, então o limite da soma dá menos infinito. Ou seja, funções que tendem para mais infinito, a soma dá mais infinito. E funções que tendem para menos infinito, a soma também dá menos infinito. E aqui vamos ver que quando duas funções tendem para mais infinito, não necessariamente é possível estabelecer uma lei para o limite da subtração entre elas. Então, para começar, vamos considerar a função 1 sobre x² como f, e essa função tende para mais infinito quando x tende a zero. Para entendermos isso, observe que esse denominador aqui é uma função polinomial, então o limite é simplesmente calcular a imagem. Então, quando x tende a zero, fica 0 elevado à quarta, e o limite do denominador dá zero. E usando o item 3 do teorema 1.17, quando o limite de uma função dá zero, o limite do módulo de 1 sobre essa função vai para mais infinito. Mas x² em módulo dá sempre positivo ou zero, né? E por isso podemos escrever que o limite de 1 sobre x² é mais infinito. Também vamos tomar aqui a função g igual a 1 sobre x², que, raciocinando como na f, tende para mais infinito. Vamos considerar agora a diferença entre f e g e calcular o seu limite. Ou seja, limite de 1 sobre x² menos 1 sobre x² quando x tende a zero. Efetuando essa diferença, ficamos com limite quando x tende a zero de 1 menos x² dividido por x². Daí, chamando o numerador 1 menos x² de uma função f e o denominador x² de uma função g, o limite do numerador é 1, basta aplicar a tendência, 1 menos 0² dá 1, e isso é diferente de zero. E o denominador tende para zero quando x tende a zero, basta substituir o x por zero, e 0 elevado à quarta é igual a zero. Assim, a gente tem uma fração cujo numerador tende para um número diferente de zero e o denominador tende para zero. O que faz com que a gente entre nas condições do teorema 1.15, que é aquele que nos ensina a calcular limite desse tipo. Então, basta descobrirmos o sinal da fração f sobre g, quando x está próximo da tendência. Se a fração assumir valores positivos, o limite de f sobre g quando x tende a x0 é mais infinito. Mas, por outro lado, a fração assume valores negativos perto da tendência, significa que o limite da f dividido pelo g é menos infinito. Pois bem, então montei aqui o quadro de sinais, coloquei o zero, que é a tendência, e vamos ver o que acontece à esquerda e à direita. Começando pela f maiúsculo, e eu vou escolher um número antes e outro depois do zero. Pode ser o menos 0,1 e o mais 0,1, respectivamente. E substituo um de cada vez aqui na expressão do f maiúsculo. Resulta em ambos os casos 0,99, que é sempre maior que zero. Isso quer dizer que a f maiúsculo, nas proximidades do zero, sempre assume valores positivos. O caso da g maiúsculo é mais simples, porque é x², então, exceto quando x é igual a zero, que dá zero, x² é sempre positivo. E por isso, g maiúsculo, assume valores positivos. E agora, para determinar o sinal
da fração f maiúsculo por g maiúsculo, eu faço o jogo de sinal aqui na tabela. Mais com mais que dá mais, e mais com mais que também dá mais. Logo, tanto a esquerda quanto a direita de zero, a fração f maiúsculo sobre g maiúsculo tem sinal positivo. E pelo teorema 1.15, o limite da diferença entre f minúsculo, que é 1 sobre x à quarta, e f maiúsculo, que é 1 sobre x ao quadrado, é mais infinito. Agora vamos supor que f seja 1 dividido por x menos 1 e g a fração 3 dividido por x ao cubo menos 1. Ambas as funções não estão definidas em 1, mas o limite para o numerador é sempre diferente de zero, porque aqui os numeradores são constantes, o limite da constante é a própria constante, no caso constantes positivas. E aqui nesse primeiro quadro, onde eu vou analisar os sinais da função f, eu já coloquei aqui na primeira linha, a do numerador 1, os sinais positivos tanto antes quanto depois do 1 que está aqui, que é a tendência. Eu vou calcular aqui limite quando x tende a 1. Então não confunda a tendência com o numerador 1 nesse caso. Para o denominador, que é x menos 1, eu vou pegar, por exemplo, 0,9, que está antes de 1, substituindo na expressão x menos 1 dá menos 0,1, que é negativo, ou seja, à esquerda de 1, o denominador assume valores negativos. E para o valor à direita do 1, eu escolhi 1.1, e substituindo em x menos 1 deu 0,1, que é maior que 0, e isso me permite descobrir que à direita de 1, nas proximidades de 1 pela direita, o denominador assume sinal positivo. E aí, fazendo o jogo de sinal, mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. Esse mais aqui me permite dizer que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, dá mais infinito. Eu vou focar apenas no cálculo do limite pela direita. E vou fazer também o cálculo desse limite agora para a função g. Como já foi dito, o 3 que está aqui é o numerador é constante, então sempre assume valores positivos quando x se aproxima de 1 pela esquerda ou pela direita. E para a análise do denominador x ao cubo menos 1, eu vou escolher os mesmos valores que antes. 0,9 substituído no denominador x ao cubo menos 1 dá menos 0,271, que é negativo. Então, à esquerda de 1 para valores menores que 1, o denominador tem sinal negativo. E para o valor à direita de 1, eu escolhi 1.1, e isso me dá 0,331, que é positivo, logo o denominador é positivo quando x está à direita de 1 e próximo de 1. Fazendo o jogo de sinal, mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. Olhando apenas o limite lateral direito, eu concluo que g de x tende para mais infinito. E agora nós vamos calcular o limite da diferença entre essas duas funções. Então eu posicionei aqui 1 dividido por x menos 1 menos 3 dividido por x ao cubo menos 1. Calculando essa diferença, eu vou precisar do MMC, mas observe que o x ao cubo menos 1 pode ser reescrito como x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais x mais 1. Esse aqui é um dos produtos notáveis, a diferença de cubos, mas se você não lembrar disso, pode também deduzir via algoritmo de Breuer-Ruffini, fazendo a divisão de x ao cubo menos 1 por x menos 1. O quociente será esse outro termo, x ao quadrado mais x mais 1. Então, como x menos 1 e x ao cubo menos 1 tem um fator comum, que é o próprio x menos 1, o MMC entre eles é o próprio x ao cubo menos 1. Só que aqui eu vou colocar na forma fatorada, que fica mais fácil de efetuar a subtração. Esses dois termos dividido por x menos 1, sobra x ao quadrado mais x mais 1, que multiplicado por 1 dá ele próprio. Está aqui os três termos. O menos da subtração de fração eu coloquei bem aqui. E agora eu faço x menos 1 e x ao quadrado mais x mais 1 dividido por x ao cubo menos 1. Mas eu já falei
aqui embaixo que eles são iguais, então isso resulta em 1. A divisão de números iguais dá 1, e esse 1 multiplicado com 3 aqui dá 3. Já o numerador, que ficou x ao quadrado mais x mais 1 menos 3, eu posso fazer ali o 1 menos 3, que dá menos 2, e do que sobrou aqui, x ao quadrado mais x menos 2, eu posso também fatorar, igualando a zero e achando as raízes, ou também pelo algoritmo de Breuer-Ruffini, e chegamos a x menos 1 vezes x mais 2, dividido por x menos 1, vezes x ao quadrado mais x mais 1. É lógico que a gente vai cancelar os termos x menos 1 e ficamos apenas com x mais 2 dividido por x ao quadrado mais x mais 1. E esse cancelamento que a gente fez eliminou a indeterminação. E a gente fica livre para aplicar a tendência, ficando 1 mais 2 dividido por 1 ao quadrado mais 1, ou seja, 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, o limite dessa diferença aqui deu igual a 1. Como você pode ver, então, pegamos dois pares de funções. Um deles era 1 sobre x à quarta e 1 sobre x ao quadrado, que dava mais infinito cada uma delas quando x tende a zero. E a subtração delas dava mais infinito. E outro par de funções, 1 dividido por x menos 1 e 3 dividido por x ao cubo menos 1, que tendem a zero quando x tende a 1 pela direita, mas que a subtração delas é uma função que tende para 1 quando x tende a 1 pela direita. Como nós encontramos aqui dois resultados diferentes, concluímos que mais infinito menos mais infinito é indeterminação. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco. Deixe aí os seus comentários se você já estava sabendo desse resultado ou se foi novidade para você. No próximo episódio, eu vou te mostrar mais exemplos de indeterminação. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí para se inscrever e ativa o sino. Assim você saberá quando será a próxima aula. Obrigado pela audiência, até a próxima e bons estudos.